Olá, bem-vindos a Apoio Maral e a aulinha de hoje é sobre geografia, mais especificamente globalização. Solta a vinheta! A globalização ela é um fenômeno que integra aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, entre outros. Ela ocorre em decorrência dos fluxos internacionais, principalmente mercadorias, pessoas e até mesmo de capital, que é dinheiro, e também pela difusão de várias informações, possibilitada principalmente pela inovação tecnológica, não só da tecnologia, mas também das telecomunicações e do transporte em geral. Uma revolução tecnológica relacionada à globalização se iniciou lá na Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando pela hegemonia mundial. Então iniciou-se uma corrida armamentista e espacial, armamentista de arma e espacial para ver quem saía mais rápido da Terra. Dessa maneira, uma revolução na área das telecomunicações e no transporte afetou tudo. Os aspectos são vistos até hoje, justamente porque foi uma revolução tecnológica. Por exemplo, a comunicação a partir da via satélite e também da fibra ótica. Quanto às consequências dessa revolução, a gente tem uma alteração na relação das pessoas, um novo conhecimento a partir de toda a tecnologia obtida e também um grande fluxo de mercadorias que proporcionou uma melhor produção no comércio. Em geral, os celulares, computadores, a internet, redes sociais e redes tecnológicas, além da robótica, da nanotecnologia, biotecnologia, automação industrial, afetaram o modo como as pessoas se relacionam. E também a globalização com essa revolução tecnológica simplesmente deu a ideia de que o mundo é menor. Por exemplo, uma viagem de Los Angeles até o Brasil durava 2 dias em 1960. Atualmente, dura 12 horas um voo, em média. A telecomunicação e transporte também afetou a economia, justamente porque facilitou as trocas comerciais e também a fiscalização para notar se há algum erro na produção. Em geral, a tecnologia é um diferencial bem abrangente para vários países. Por exemplo, países mais desenvolvidos, por que será que eles são mais tecnológicos que os menos desenvolvidos? Justamente porque eles têm um acesso maior às pesquisas e eles têm equipamento moderno, centro de pesquisa, investimento na área, capital, entre outros. Ou seja, os índices de tecnologia de um país podem delimitar se ele é ou não desenvolvido economicamente. Quanto ao mercado global, a liberação do comércio foi literalmente um feito que proporcionou uma globalização na área econômica. Essa liberação do comércio ocorreu pelo fim das barreiras alfandegárias, ou pelo menos uma diminuição, que finalmente pôs um fim às altas taxas cobradas nas importações, além de simplesmente a OMS realizar fiscalizações nas relações comerciais, justamente para não haver nenhum erro. Em geral, esse tipo de fiscalização ocorre em âmbito mundial e internacional, ou âmbito mundial e intrarregional. Países como Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia, os pertencentes à União Europeia, se destacam bastante justamente no cenário global. Mas o fato de a Ásia, graças à globalização, ter se encaixado mais ainda nas trocas comerciais fez com que a China ganhasse ainda mais força. Porém, há um problema que se é enfrentado há muito tempo e até hoje, é o protecionismo. Vou falar um pouquinho mais para frente. As transnacionais, fruto também da globalização, são empresas que têm a sede em um país desenvolvido e as filiais em países que estão em desenvolvimento. Existem transnacionais para todo tipo de coisa. Em geral, a gente tem na indústria vestuária, a gente tem na petrolífera, tem também na produção de alimentos, tem nas etapas de produção de um carro, entre outros. Por volta de 1980, existe um protecionismo muito grande. E o que é esse protecionismo? Um governo fornece todas as características e todos os benefícios para que a produção de um país seja melhor do que as taxas de importação. Aí você pergunta, como assim? Simplesmente simplesmente o país incentiva a produção própria, não a compra, porque isso é bem prejudicial para a bolsa de valores. Porém, em 1990, graças ao fim das barreiras alfandegárias, surgiram em geral as transnacionais, porque aí elas tinham capacidade de colocar a sede e se descentralizar para as diferentes regiões do mundo todo. Em geral, as transnacionais colocam suas filiais em regiões que estão em desenvolvimento graças às pequenas leis trabalhistas, a legislação trabalhista não é tão grande, a mão de obra barata, ao incentivo dos próprios países para que essas empresas venham. Também tem as isenções fiscais, o baixo custo de produção, entre outros.
Isso faz com que algumas empresas tenham um rendimento maior até do que o PIB de alguns países, como Camarões, Bolívia, Costa Rica, entre outros. Em geral, o trabalho está cada vez mais globalizado, de modo que as pessoas precisam urgentemente se especializar em suas áreas, justamente para conseguir mais vagas de emprego. Beleza, vindo agora para a globalização cultural. Em geral, a globalização cultural ela é a intensificação das trocas culturais entre os mais diversos povos no mundo inteiro. Em geral, várias características da cultura dos povos mais dominantes, aqueles que têm uma grande influência no mundo todo, é que são mais espalhadas pelo mundo, justamente porque eles têm uma grande disponibilidade de recurso tecnológico para disseminar seus valores e também capital econômico, que faz com que ele exerça mais influência sobre os outros. Em geral, a globalização cultural está intimamente ligada à globalização econômica, justamente graças à tecnologia e à disponibilidade de capital. Na virada do século XX para o século XXI, vários meios de comunicação foram desenvolvidos, como os mais conhecidos hoje em dia, o telefone móvel, o computador, a televisão, entre outros. Esses meios de comunicação foram criados justamente para melhorar a relação que as pessoas tinham umas com as outras. Por exemplo, o mundo ficou menor, como eu tinha comentado anteriormente, o mundo ficou menor. Por quê? Porque, tipo, uma carta para sair de um país para o outro demorava assim, ó, um tempão. Hoje em dia, você manda uma mensagem de um país para o outro, pronto, chegou. Não tem nem problema. Mídia e indústria cultural. A gente tem uma ideia mais pré-estabelecida sobre o que é mídia, mas o conceito real é mídia como o conjunto de meios de comunicação que permitem a disseminação, transformação, transmissão, também a informação das pessoas, entre outros. A mídia é voltada principalmente para a disseminação das ideias de uma empresa, porque geralmente a mídia ela pertence a uma empresa, tipo, ela é uma empresa em geral, sustentada principalmente pela publicidade. Por meio da mídia, as empresas podem. Eita, pega! Não! Por meio da mídia, as empresas podem disseminar seus interesses, valores e ideias para o público, fazendo assim a indústria cultural, em que uma empresa ou uma corporação manda suas ideias para diversas localidades, de modo a influenciar diversas pessoas, certo? Atualmente, a internet é o principal meio em que as informações chegam até as pessoas. Praticamente todo mundo utiliza a internet. O problema é a desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Muitas pessoas, ou elas não têm condições para ter um aparelho móvel, como um celular, ou simplesmente elas não têm infraestrutura suficiente para ter esse tipo de aparelho. De acordo com dados de várias pesquisas realizadas, simplesmente a população de países menos desenvolvidos não tem tanto acesso à tecnologia e às informações como as pessoas de países que estão em desenvolvimento ou desenvolvidos. A sociedade de consumo é o que faz com que as empresas cresçam cada vez mais. As empresas elas aumentam o seu ramo de produção justamente conforme as pessoas compram e compram e compram e compram. São incentivadas a comprar. A cultura globalizada ela é fruto principalmente dos países mais economicamente, socialmente, culturalmente influenciadores sobre aqueles que não têm tanta cultura. Porém, as culturas locais também fazem com que diversas informações circulem pelo mundo todo. Uma cultura padronizada é aquela em que um país que tem uma maior cultura, uma maior influência sobre todos, vai fazer com que todo mundo pense da mesma forma. Então, isso é uma cultura padronizada. Enquanto a cultura local é tradicional de cada região. Esse tripé não aguenta. Beleza, falando agora sobre fluxos financeiros. A circulação de capitais durante a globalização é uma das suas principais características. Por quê? Porque o alargamento do mercado internacional e o aumento das trocas comerciais possibilitou o surgimento de uma palavra que todo mundo conhece, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um lugar onde se investe uma série de capitais por meio de transnacionais que a ajeitam ali. As principais bolsas de valores são a de Nova York, a de Londres, a de Hong Kong, a de Frankfurt, a de Amsterdã, a de Tóquio, entre outros. Porém, países em desenvolvimento também apresentam grandes bolsas de valores, como a de São Paulo, a de Mumbai e a de Buenos Aires. Em geral, essas bolsas de valores que se encontram em países em desenvolvimento são focadas para as filiais das transnacionais e simplesmente essas que realizam o IED, Investimento Estrangeiro Direto, de modo que transnacionais e países estrangeiros investem em países em desenvolvimento com suas empresas e filiais, de modo a fornecer empregos, produtividade, uma transferência de capital e movendo assim a economia do país em desenvolvimento.
A América Latina e o Caribe receberam vários desses investimentos no ano de 2017. Em geral, esses investimentos eram focados principalmente em commodities, finanças, infraestrutura, transporte, entre outros. Porém, no mesmo ano, acabou apresentando uma decadência nesse ramo de investimento. Transporte de mercadorias e pessoas. É o seguinte, com o objetivo de amplificar a economia, torná-la mais eficaz, tornar o modo de produção cada vez mais rápido e também aumentar as perspectivas de lucro, foram criados os terminais intermodais. São espécies de portos que contêm terminais ferroviários, rodoviários, aéreos e até mesmo fluviais que transportam contêineres para o mundo todo. As zonas industriais e portuárias são complexos industriais que apresentam regiões com indústria química e refinação de petróleo, justamente para torná-las cada vez mais evoluídas. Em geral, a localização dos maiores portos desses terminais intermodais simplesmente varia conforme a relevância da região de trocas comerciais. Ou seja, se a sua rota comercial é muito importante, então você vai ter um grande terminal, você vai ter caminhão, vai ter avião, vai ter navio, tudo à sua disposição. Por quê? Porque o nível de troca comercial ali é muito grande. Dessa maneira, os aeroportos mais modernos, eles são dedicados justamente ao transporte de materiais de maior valor. Por quê? Porque o transporte aéreo é muito mais caro do que o transporte fluvial, por exemplo. Em geral, a capacidade que um avião tem de acomodar uma grande quantidade de pessoas e o barateamento das passagens fez com que as pessoas procurassem cada vez mais por passagens aéreas e começassem a utilizar muito mais os aviões. Eu esqueci de fazer o encerramento, mas a parte 2 desse vídeo tá lá no meu YouTube também. Então, um cheiro pra vocês, tirem nota boa e tchau, tchau!